Radio Krishna Centrale apresenta o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa. Edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça, Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Radio Krishna Centrale, aos cuidados de Adunandana Das e Revatirupeshwari Devidasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com. Canto 1, capítulo 2, verso 26. Mumukshavo ghora rupan hitva bhuta Narayana Kala Shanta Bhajanti Yanasuyavaha. Tradução: aqueles que são sérios em querer a liberação, com certeza não são invejosos e respeitam a todos. Todavia, eles rejeitam as horríveis e as formas dos semideuses e adoram apenas as formas plenamente bem-aventuradas do Senhor Vishnu e suas porções plenárias. Significado: a Suprema Personalidade de Deus, Shri Krishna, que é a pessoa original das categorias Vishnu, expande-se em duas diferentes categorias, a saber, porções plenárias integradas e partes integrantes separadas. As partes integrantes separadas são os servidores, e as porções plenárias integradas de Vishnu Tattvas são os servidos e adorados. Todos os semideuses que são dotados de poder pelo Senhor Supremo também são partes integrantes separadas. Eles não pertencem às categorias de Vishnu Tattva. Os Vishnu Tattvas são seres vivos igualmente tão poderosos como a forma original da personalidade de Deus e manifestam diferentes categorias de poder de acordo com os diferentes tempos e circunstâncias. As partes integrantes separadas são dotadas de poder limitado. Elas não têm poder ilimitado como os Vishnu Tattvas. Portanto, nunca se deve classificar os Vishnu Tattvas ou as porções plenárias de Narayana, a personalidade de Deus, as mesmas categorias das partes integrantes. Alguém que faça isso torna-se imediatamente um ofensor, denominado Pasandi. Na era de Kali, muitas pessoas tolas cometem tais ofensas injustas e equiparam as duas categorias. As partes integrantes separadas têm diferentes posições nas estimativas de poderes materiais, e algumas delas são como Kala Bhairava, Smajana Bhairava, Shani, Mahakali e Chandrika. Estes semideuses são adorados mais por aqueles que estão nas categorias mais baixas do modo da escuridão ou ignorância. Outros semideuses como Brahma, Shiva, Surya, Ganesha e muitas deidades semelhantes são adorados por homens no modo da paixão, movidos pelo desejo de gozo material. Mas aqueles que estão realmente situados no modo da bondade, Sattvaguna, da natureza material, adoram apenas Vishnu Tattvas. Os Vishnu Tattvas são representados por vários nomes e formas, tais como Narayana, Damodar, Vamana, Govinda e Adokshaja. Os Brahmanas qualificados adoram os Vishnu Tattvas, representados pela Shalagramshila, e algumas das castas superiores, como os Kshatriyas e os Vaishyas, também adoram geralmente os Vishnu Tattvas. Brahmanas altamente qualificados, situados no modo da bondade, não têm rancor contra o modo de adoração dos outros. Eles manifestam todo o respeito por outros semideuses, muito embora estes tenham aspectos pavorosos, como Kala Bhairava ou Mahakali.
Ele sabe muito bem que esses aspectos horríveis do Senhor Supremo são diferentes servidores do Senhor, sob diferentes condições. Todavia, rejeitam a adoração tanto às formas horríveis quanto às formas atrativas dos semideuses e concentram-se apenas nas formas de Vishnu, porque se empenham seriamente em libertar-se das condições materiais. Os semideuses, mesmo até o estágio de Brahma, o supremo de todos os semideuses, não podem oferecer liberação a ninguém. Hiranyakashipu submeteu-se a rigorosos tipos de penitências para tornar-se imortal, mas sua deidade adorável, Brahma, não pôde satisfazê-lo com tais bênçãos. Portanto, Vishnu e ninguém mais é chamado Muktipada, ou a personalidade de Deus que nos pode conceder mukti, liberação. Os semideuses, sendo como todas as outras entidades vivas no mundo material, são destruídos no momento da aniquilação da estrutura material. Eles por si próprios são incapazes de obter liberação, e o que dizer de dar liberação aos devotos? Os semideuses podem conceder a seus adoradores apenas benefícios temporários, mas não o benefício final. É por essa razão apenas que os candidatos à liberação deliberadamente rejeitam a adoração aos semideuses, embora não desrespeitem nenhum deles. Canto 1, capítulo 2, verso 27. Rajastama prakritaya samashila bhajanti vai pitribhuta prajeshadin shriya ishvarya prajepsava. Tradução. Aqueles que estão nos modos da paixão e da ignorância adoram os antepassados, outros seres vivos e os semideuses encarregados das atividades cósmicas, pois são motivados por um desejo de ser materialmente beneficiados com mulheres, riquezas, poder e progenie. Significado. Se alguém está seriamente empenhado em voltar ao Supremo, não necessita adorar semideuses de nenhuma categoria. Na Bhagavad Gita, capítulo 7, versos 20 ao 23, está dito claramente que aqueles que são loucos pelo gozo material aproximam-se de diferentes semideuses em troca de benefícios temporários, satisfatórios para homens com pobre fundo de conhecimento. Não devemos, de forma alguma, desejar aumentar a profundidade do gozo material. O gozo material deve ser aceito apenas para satisfazer as necessidades básicas da vida, e nada mais que isso. Aceitar mais gozo material significa atar-se cada vez mais às misérias da existência material. Mais riqueza, mais mulheres e falsa aristocracia são algumas das ambições do homem motivado materialmente, porque ele não tem informação dos benefícios derivados da adoração a Vishnu. Através da adoração a Vishnu, pode-se obter benefícios nesta vida, bem como na vida após a morte. Esquecendo estes princípios, pessoas tolas que andam em busca de mais riquezas, mais esposas e mais filhos, adoram vários semideuses. O objetivo da vida é acabar com as misérias da vida, e não prolongá-las. Para o gozo material, não há necessidade de se aproximar dos semideuses. Os semideuses são apenas servos do Senhor. Assim sendo, eles têm a obrigação de suprir as necessidades da vida sob a forma de água, luz, ar, etc. Devemos trabalhar arduamente e adorar o Senhor Supremo com os frutos de nossa dura luta pela vida, e este deve ser o lema da vida. Devemos ser cuidadosos em executar o serviço ocupacional com fé em Deus, da maneira correta, para que isso nos conduza gradualmente adiante na marcha progressiva de volta ao Supremo. O Sr. Shri Krishna, quando esteve pessoalmente presente em Vrajadama, impediu a adoração ao semideus Indra e aconselhou aos residentes de Vraja a adorar e a ter fé em Deus através das suas ocupações.
Adorar os muitíssimos semideuses em troca de ganho material é, por assim dizer, uma perversão da religião. Esse tipo de atividade religiosa é condenado logo no começo do Bhagavatam como Kaitava Dharma. Há apenas uma religião no mundo a ser seguida por todos, o Bhagavad Dharma, ou a religião que nos ensina a adorar a suprema personalidade de Deus e ninguém mais. Canto 1, capítulo 2, verso 28 e 29. Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramakha, Vasudeva Parayoga, Vasudeva Parakriya, Vasudeva Parangyanam, Vasudeva Parangtapaha, Vasudeva Parodharamo, Vasudeva Paragati. Tradução. Nas Escrituras reveladas, o objetivo último de conhecimento é Shri Krishna, a personalidade de Deus. O propósito de executar sacrifícios é comprazê-lo. Yoga é para compreendê-lo. Todas as atividades fruitivas são, em última análise, recompensadas unicamente por ele. Ele é o conhecimento supremo, e todas as rigorosas austeridades são executadas para conhecê-lo. Religião, ou Dharma, é prestar serviço amoroso a ele. Ele é o objetivo supremo da vida. Significado. Estes dois slokas confirmam que Shri Krishna, a personalidade de Deus, é o único objeto de adoração. Na literatura védica, há o mesmo objetivo: estabelecer nosso relacionamento e, por fim, reviver o nosso perdido serviço amoroso a ele. Esta é a essência dos Vedas. Na Bhagavad Gita, a mesma teoria é confirmada pelo Senhor, em suas próprias palavras. O propósito último dos Vedas é apenas conhecê-lo. Todas as escrituras reveladas são preparadas pelo Senhor através de sua encarnação no corpo de Shri Vyasadeva apenas para fazer as almas caídas, condicionadas pela natureza material, lembrarem-se de Shri Krishna, a personalidade de Deus. Nenhum semideus pode nos libertar do cativeiro material. Este é o veredito de todas as literaturas védicas. Os impersonalistas, que não têm informação da personalidade de Deus, menosprezam a onipotência do Senhor Supremo e colocam-no em pé de igualdade com todos os outros seres vivos. E devido a este procedimento, tais impersonalistas só conseguem se libertar do cativeiro material com grande dificuldade. Eles só podem render-se a ele após muitos e muitos nascimentos, cultivando o conhecimento transcendental. Alguém poderá argumentar que todas as atividades védicas baseiam-se em cerimônias sacrificais. Isto é verdade, mas todos esses sacrifícios também compreenderam a verdade sobre Vasudeva. Outro nome de Vasudeva é Yagya, sacrifício, e na Bhagavad Gita se afirma claramente que todos os sacrifícios e todas as atividades devem ser conduzidos para a satisfação de Yagya, ou Vishnu, a personalidade de Deus. A mesma coisa acontece com os sistemas de yoga. Yoga significa entrar em contato com o Senhor Supremo. O processo, contudo, inclui vários aspectos corporais, tais como asana, dhyana, pranayama e meditação, e todos estes destinam-se à concentração num aspecto localizado de Vasudeva, representado como Paramatma. A compreensão do Paramatma é apenas uma compreensão parcial de Vasudeva. E se alguém tem êxito nesta tentativa, compreende Vasudeva plenamente.
Mas desastradamente, a maioria dos yogis ficam encalhados nos poderes de misticismo alcançados através do processo corpóreo. Os yogis malfadados recebem uma oportunidade no próximo nascimento ao serem colocados em famílias de bons brahmanas eruditos ou em famílias de mercadores ricos para executar a tarefa inacabada da compreensão de Vasudeva. Se esses afortunados brahmanas e filhos de homens ricos utilizam-se apropriadamente da oportunidade, eles podem facilmente compreender Vasudeva através da boa companhia de pessoas santas. Infelizmente, essas pessoas privilegiadas são novamente cativadas por honras e riquezas materiais e, assim, praticamente se esquecem da meta da vida. O mesmo se aplica ao cultivo do conhecimento. Segundo a Bhagavad Gita, há 18 itens no cultivo do conhecimento. Através desse cultivo de conhecimento, uma pessoa torna-se gradualmente desprovida de orgulho, desprovida de vaidade, não violenta, tolerante, simples, devotada ao grande mestre espiritual e autocontrolada. Pelo cultivo de conhecimento, desapegamos-nos da terra e do lar e nos conscientizamos das misérias decorrentes da morte, nascimento, velhice e doença. E todo o cultivo de conhecimento culmina no serviço devocional à personalidade de Deus Vasudeva. Portanto, Vasudeva é a meta última no cultivo de todos os diferentes ramos de conhecimento. O cultivo de conhecimento que nos leva ao plano transcendental de encontrar Vasudeva é conhecimento verdadeiro. O conhecimento físico, com suas diversas ramificações, é condenado no Bhagavad Gita como Ajnana, ou o oposto do conhecimento verdadeiro. A meta final do conhecimento físico é satisfazer os sentidos, o que significa prolongamento do período de existência material e, deste modo, continuação das 3 espécies de misérias. De modo que prolongar a miserável vida da existência material é ignorância. Mas o mesmo conhecimento físico que conduz ao caminho do entendimento espiritual ajuda-nos a encerrar a vida miserável da existência física e começar a vida de existência espiritual no plano de Vasudeva. O mesmo se aplica a todos os tipos de austeridades. Tapasya significa aceitação voluntária de dores corpóreas para alcançar algum objetivo superior na vida. Ravana e Hiranyakashipu submeteram-se a um severo tipo de tortura corporal com a finalidade de gozo dos sentidos. Às vezes, os políticos modernos também submetem-se a rigorosos tipos de austeridades para alcançar algum fim político. Isso não é verdadeira tapasya. Deve-se aceitar voluntariamente inconvenientes corpóreos com a finalidade de conhecer Vasudeva, porque as verdadeiras austeridades são assim. Caso contrário, todas as formas de austeridades são classificadas como modos da paixão e da ignorância. A paixão e a ignorância não podem dar cabo às misérias da vida. Apenas o modo da bondade pode mitigar as 3 espécies de misérias da vida. Vasudeva e Devaki, os ditos pai e mãe do Senhor Krishna, submeteram-se a penitências para ter Vasudeva como seu filho. O Senhor Shri Krishna é o pai de todos os seres vivos. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 4. Portanto, ele é o ser vivo original dentre todos os outros seres vivos. Ele é o original e eterno desfrutador entre todos os outros desfrutadores. Portanto, ninguém pode ser seu pai genitor, como podem pensar os ignorantes. O Senhor Shri Krishna concordou em tornar-se filho de Vasudeva e Devaki ao se satisfazer com suas rigorosas austeridades. Portanto, se alguma austeridade tem que ser feita, ela deve ser feita para alcançar o fim do conhecimento Vasudeva. Vasudeva é o Senhor Shri Krishna, a original personalidade de Deus. Como foi explicado antes, a original personalidade de Deus expande-se através de inumeráveis formas.
Esta expansão de formas é possível graças às suas múltiplas energias. Suas energias também são multifárias, sendo que suas energias internas são superiores e as energias externas inferiores em qualidade. Elas são explicadas no Bhagavad Gita, capítulo 7, dos versos 4 ao 6, como para e apara prakritis. Assim, suas expansões de várias formas que ocorrem por via das energias internas são formas superiores, ao passo que as expansões que ocorrem por via das energias externas são formas inferiores. As entidades vivas também são suas expansões. As entidades vivas que se expandem por sua potência interna são pessoas eternamente liberadas, ao passo que as que se expandem em termos das energias materiais são almas eternamente condicionadas. Portanto, todo o cultivo de conhecimento, austeridades, sacrifícios e atividades deve objetivar a mudança da qualidade da influência que está atuando sobre nós. Por agora, estamos sendo controlados pela energia externa do Senhor, e apenas para mudar a qualidade da influência, devemos esforçar-nos por cultivar a energia espiritual. Na Bhagavad Gita disse que aqueles que são Mahatmas, ou aqueles cujas mentes são livres ao ponto de permitirem que eles se ocupem no serviço ao Senhor Krishna, estão sob a influência da potência interna. E o efeito é que tais seres vivos, de mentalidade aberta, estão constantemente ocupados no serviço ao Senhor, sem desvios. Esta deve ser a meta da vida. E este é o veredito de todas as literaturas védicas. Ninguém deve perder seu tempo com atividades fruitivas ou especulação seca sobre o conhecimento transcendental. Todos devem ocupar-se imediatamente no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Tampouco deve alguém adorar diferentes semideuses que funcionam como diferentes mãos do Senhor para a criação, manutenção ou destruição do mundo material. Há inumeráveis semideuses poderosos que cuidam da administração eterna do mundo material. Eles são diferentes braços assistentes do Senhor Vasudeva. Mesmo o Senhor Shiva e o Senhor Brahma estão incluídos na lista dos semideuses. Mas o Senhor Vishnu, ou Vasudeva, está sempre situado transcendentalmente. Apesar de aceitar a qualidade da bondade do mundo material, mesmo assim, ele é transcendental a todos os modos materiais. O seguinte exemplo esclarecerá este assunto mais explicitamente. Na casa de detenção, existem os prisioneiros e os administradores da casa de detenção. Tanto os administradores quanto os prisioneiros estão sujeitos às leis do rei. Mas mesmo que às vezes o rei venha à prisão, ele não está sujeito às leis da casa de detenção. O rei é, portanto, sempre transcendental às leis da casa de detenção, assim como o Senhor é sempre transcendental às leis do mundo material. Canto 1, capítulo 2, verso 30. Sa evedang sarjagre bhagavan atmamayaya sadasad rupaya chasau gunamaya guno vibhu. Tradução. No começo da criação material, esta absoluta personalidade de Deus, Vasudeva, em sua posição transcendental, criou as energias da causa e efeito através de sua própria energia interna. Significado. A posição do Senhor é sempre transcendental, porque as energias causal e eficiente, necessárias para a criação do mundo material, também foram criadas por Ele. Ele não é afetado, portanto, pelas qualidades dos modos materiais. Sua existência, forma, atividades e parafernália existiam antes da criação material. Ele é completamente espiritual e nada tem a ver com as qualidades do mundo material, que são qualitativamente distintas das qualidades espirituais do Senhor.
Canto 1, capítulo 2, verso 31. Taya vilasiteshveshu guneshu gunavanima anta pravishta abhati vigyanina vijrimbhitaha. Tradução. Após criar a substância material, o Senhor Vasudeva se expande e entra nela. E embora ele esteja dentro dos modos materiais da natureza e pareça ser um dos seres criados, ele está sempre e totalmente na luz de sua posição transcendental. Significado. As entidades vivas são parte integrante separadas do Senhor, e as entidades vivas condicionadas, que são indignas do mundo espiritual, espalham-se no mundo material para desfrutar ao máximo da matéria. Como Paramatma e amigo eterno das entidades vivas, o Senhor, através de uma de suas porções plenárias, acompanha as entidades vivas para orientá-las em seu gozo material e para testemunhar-lhes todas as atividades. Enquanto as entidades vivas desfrutam das condições materiais, o Senhor mantém sua posição transcendental, sem ser afetado pela atmosfera material. Nas literaturas védicas, no Shruti, disse que há 2 pássaros numa árvore. Um deles está comendo os frutos da árvore, enquanto o outro testemunha as ações. O comedor do fruto, a entidade viva, esqueceu-se de sua verdadeira entidade e está submerso nas atividades frutivas das condições materiais. Mas o Senhor, Paramatma, é sempre cheio de conhecimento transcendental. Esta é a diferença entre a superalma e a alma condicionada. A alma condicionada, a entidade viva, é controlada pelas leis da natureza, enquanto o Paramatma, ou a superalma, é o controlador da energia material. Canto 1, capítulo 2, verso 32. Yatha hyavahito vahnir darushvika svajonishu naneva bhati vishvatma bhuteshu chatatha puman. Tradução. O Senhor, como a superalma, penetra todas as coisas, assim como o fogo penetra a madeira, e por isso ele parece ser de muitas variedades, embora seja o absoluto, único e incomparável. Significado. O Senhor Vasudeva, a suprema personalidade de Deus, através de uma de suas partes plenárias, expande-se por todo o mundo material, e sua existência pode ser percebida mesmo dentro da energia atômica. Matéria, antimatéria, próton, nêutron, etc., são diferentes efeitos do aspecto Paramatma do Senhor. Assim como o fogo pode se manifestar na madeira, ou como a manteiga pode ser obtida do leite, da mesma forma, a presença do Senhor como Paramatma pode ser sentida pelo processo do legítimo ouvir e cantar dos assuntos transcendentais, especialmente tratados nas literaturas védicas, como os Upanishads e o Vedanta. O Srimad Bhagavatam é a explicação fidedigna dessas literaturas védicas. O Senhor pode ser compreendido através da recepção auditiva da mensagem transcendental, e esta é a única maneira de experimentar o tema transcendental. Assim como se acende o fogo na madeira através de outro fogo, a consciência divina do homem pode ser do mesmo modo acesa por outra divina graça. Sua divina graça, o mestre espiritual, pode acender o fogo espiritual nas entidades vivas como em madeiras, transmitindo mensagens espirituais apropriadas e injetadas através do ouvido receptivo. Portanto, se requer que nos aproximemos do mestre espiritual apropriado somente com ouvidos receptivos e assim a existência divina pode ser gradualmente realizada. A diferença entre animalidade e humanidade está unicamente neste processo. O ser humano pode ouvir apropriadamente, ao passo que o animal não pode.
Canto 1, capítulo 2, verso 33. Asau gunamayair bhavair bhuta sukshmendriyatmabhi svanirmiteshu nirvishto bhunkte bhuteshu tadgunan. Tradução. A superalma entra nos corpos das criaturas que estão influenciadas pelos modos da natureza material e faz com que elas desfrutem dos efeitos desses modos através da mente sutil. Significado. Há 8.400.000 espécies de seres vivos, começando do mais elevado ser intelectual, o Sr. Brahma, até a formiga insignificante. Todos eles desfrutam do mundo material de acordo com os desejos da mente sutil e do corpo material grosseiro. O corpo material grosseiro baseia-se nas condições da mente sutil, e os sentidos são criados de acordo com o desejo do ser vivo. O Senhor, como Paramatma, ajuda o ser vivo a obter felicidade material, porque o ser vivo é, sob todos os aspectos, impotente quanto à obtenção daquilo que deseja. Ele propõe e o Senhor dispõe. Em outro sentido, os seres vivos são partes integrantes do Senhor. Eles são, portanto, unos com o Senhor. Na Bhagavad Gita, o Senhor afirma que os seres vivos em todas as variedades de corpos são seus filhos. Os sofrimentos e prazeres dos filhos são indiretamente os sofrimentos e prazeres do Pai. Mesmo assim, o Pai não é de forma alguma afetado diretamente pelo sofrimento e prazer dos filhos. Ele é tão bondoso que permanece constantemente com o ser vivo como é Paramatma e sempre tenta converter o ser vivo à felicidade verdadeira. Canto 1, capítulo 2, verso 34. Bhavayatyesha sattvena lokan vailoka bhavana lilavatara nurato devatiryang naradishu. Tradução. Assim, o Senhor dos Universos mantém todos os planetas habitados por semideuses, homens e animais inferiores. Assumindo os papéis de encarnações, ele executa passatempos para redimir aqueles que estão no modo da bondade pura. Significado. Existem inumeráveis universos materiais, e em cada universo há inumeráveis planetas habitados por diferentes classes de entidades vivas em diferentes modos da natureza. O Senhor Vishnu encarna-se em cada um deles e em cada tipo de sociedade viva. Ele manifesta seus passatempos transcendentais entre eles apenas para criar o desejo de voltarem ao Supremo. O Senhor não muda sua posição transcendental original, mas parece manifestar-se diferentemente de acordo com o tempo, as circunstâncias e a sociedade particulares. Às vezes, ele se encarna ou dota de poder um ser vivo adequado para agir por ele, mas em ambos os casos o objetivo é o mesmo. O Senhor quer que os seres vivos sofredores voltem ao lar, voltem ao Supremo. A felicidade pela qual os seres vivos estão ansiando não pode ser encontrada em nenhum canto dos inumeráveis universos e planetas materiais. A felicidade eterna que o ser vivo quer pode ser obtida no reino de Deus, mas os seres vivos esquecidos, sob a influência dos modos materiais, não têm informação do reino de Deus. O Senhor, portanto, vem para propagar a mensagem do reino de Deus, ou pessoalmente como uma encarnação, ou através do seu representante autêntico como o bom Filho de Deus. Tais encarnações, ou filhos de Deus, não estão fazendo propaganda para a volta ao Supremo apenas dentro da sociedade humana. Seu trabalho também está acontecendo em todos os tipos de sociedades, entre semideuses e seres humanos.
Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, segundo capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Divinidade e Serviço Divino. Canto 1, capítulo 3, Krishna é a fonte de todas as encarnações. Verso 1. Sutta Uvacha Jagrehe Pauroshang Rupang Bhagavan Mahadadibhi Sambhutam Shoda Shakalam Adau Loka Sisrikshaya. Tradução. Sutta disse: no começo da criação, o Senhor primeiro se expandiu na forma universal da encarnação Purusha e a manifestou todos os componentes para a criação material. E assim houve, em primeiro lugar, a criação dos 16 princípios da ação material. Isto ocorreu com o propósito de criar o universo material. Significado. A Bhagavad Gita declara que a personalidade de Deus, Shri Krishna, mantém estes universos materiais, estendendo suas expansões plenárias. Assim, esta forma Purusha é a confirmação do mesmo princípio. A personalidade de Deus original, Vasudeva, ou Senhor Shri Krishna, que é famoso como o filho do rei Vasudeva, ou do rei Nanda, ostenta toda a opulência, toda a potência, toda a fama, toda a beleza, todo o conhecimento e toda a renúncia. Uma parte de suas opulências manifesta-se como Brahman impessoal, e outra parte de suas opulências manifesta-se como Paramatma. Este aspecto Purusha da mesma personalidade de Deus, Shri Krishna, é a manifestação Paramatma original do Senhor. Há 3 aspectos Purusha na criação material, e dessas 3, a forma que é conhecida como Kshirodakshai Vishnu é a primeira. As outras são conhecidas como Garbhodakshai Vishnu e Kshirodakshai Vishnu, que conheceremos uma após a outra. Os inumeráveis universos são gerados dos poros desse Karanodakshai Vishnu, e em cada um dos universos, o Senhor entra como Garbhodakshai Vishnu. Na Bhagavad Gita também se menciona que o mundo material é criado a certos intervalos e, em seguida, é novamente destruído. Esta criação e destruição são feitas pela vontade suprema, por causa das almas condicionadas, ou seres vivos Nityabada. As Nityabada, ou almas eternamente condicionadas, têm o sentido de individualidade, ou Ahankara, que lhes ordena o desfrute dos sentidos que elas são incapazes de ter constitucionalmente. O Senhor é o único desfrutador, e todos os outros são desfrutados. Os seres vivos são desfrutadores subordinados, mas as almas eternamente condicionadas, esquecidas dessa posição constitucional, têm fortes aspirações a desfrutar. A oportunidade de desfrutar da matéria é dada às almas condicionadas no mundo material, e, paralelamente, elas recebem a oportunidade de entender sua posição constitucional verdadeira. Aquelas entidades vivas afortunadas que percebem a verdade e rendem-se aos pés de lótus de Vasudeva, depois de muitos e muitos nascimentos no mundo material, unem-se às almas eternamente liberadas e, assim, têm permissão de entrar no reino de Deus. Depois disso, tais entidades vivas afortunadas não mais precisam vir novamente dentro da ocasional criação material. Mas aqueles que não podem perceber a verdade constitucional são novamente imersos no Mahatattva na hora da aniquilação da criação material. Quando a criação material é novamente montada, este Mahatattva é novamente liberado. Este Mahatattva contém todos os componentes das manifestações materiais, incluindo as almas condicionadas. Primeiramente, esse Mahatattva é dividido em 16 partes, a saber, os 5 elementos materiais grosseiros e os 11 instrumentos ou sentidos funcionais. Isto é como a nuvem no céu claro. No céu espiritual, a refulgência de Brahman espalha-se por toda parte, e todo o sistema é deslumbrante em sua luz espiritual.
O Mahatattva é reunido em algum canto do vasto, ilimitado céu espiritual, e a parte que está assim coberta pelo Mahatattva chama-se céu material. Essa parte do céu espiritual, chamada de Mahatattva, é apenas uma porção insignificante de todo o céu espiritual, e dentro desse Mahatattva há inumeráveis universos. Todos esses universos são coletivamente produzidos pelo Karanodakshayi Vishnu, também chamado de Mahavishnu, que simplesmente lança seu olhar para fecundar o céu material. Canto 1, capítulo 3, verso 2. Yasyambhasi shayanasya yoga nidrang vitanvataha nabhi hradambujadasid brahma vishvashrijang patihi. Tradução. Uma parte do Purusha deita-se na água do universo. Do lago umbilical do seu corpo brota um caule de lótus, e da flor de lótus, no topo desse caule, manifesta-se Brahma, o mestre de todos os engenheiros do universo. Significado. O primeiro Purusha é o Karanodakshayi Vishnu. De seus poros brotam inumeráveis universos. Em todos e em cada universo, o Purusha entra como Garbhodakshayi Vishnu. Ele está deitado dentro da metade do universo ocupada pela água do seu corpo. E do umbigo de Garbhodakshayi Vishnu brota o caule da flor de lótus, o lugar de nascimento de Brahma, que é o pai de todos os seres vivos e o mestre de todos os semideuses engenheiros encarregados do perfeito projeto e funcionamento da ordem universal. Dentro do caule de lótus há 14 divisões de sistemas planetários, e os planetas terrestres estão situados no meio. Para cima, há outros sistemas planetários melhores, e os sistemas mais elevados é chamado de Brahmaloka ou Satyaloka. Abaixo do sistema planetário terrestre, há 7 sistemas planetários inferiores, habitados pelos Asuras e outros seres vivos materialistas semelhantes. De Garbhodakshayi Vishnu há uma expansão de Kshirodakshayi Vishnu, que é o Paramatma coletivo de todos os seres vivos. Ele chama-se Hari, e dele se expandem todas as encarnações dentro do universo. Portanto, a conclusão é que o Purusha Avatara manifesta-se em 3 aspectos. Primeiro, o Karanodakshayi Vishnu, que cria os componentes materiais agregados no Mahatattva. Segundo, o Garbhodakshayi Vishnu, que entra em todos e em cada universo. E o terceiro, o Kshirodakshayi Vishnu, que é o Paramatma de todos os objetos materiais, orgânicos e inorgânicos. Uma pessoa que conhece esses 3 aspectos planetários da personalidade de Deus, conhece Deus apropriadamente. E assim, o conhecedor torna-se livre das condições materiais de nascimento e morte, velhice e doença, como se confirma na Bhagavad Gita. Neste shloka, o assunto Mahavishnu é resumido. O Mahavishnu deita-se em alguma parte do céu espiritual por sua própria livre vontade. Ele deita-se assim no oceano de Karana, de onde lança o olhar sobre sua natureza material, e o Mahatattva é criado de imediato. Eletrizada assim pelo poder do Senhor, a natureza material cria prontamente inumeráveis universos. Do mesmo modo que, no devido tempo, uma árvore decora-se com inumeráveis frutos sazonados. Semeada pelo cultivador, a árvore ou trepadeira manifesta-se no devido tempo com muitos frutos. Nada pode acontecer sem uma causa. O oceano Karana é, portanto, chamado de oceano causal. Karana significa causal. Não devemos totalmente aceitar a teoria ateísta da criação.
A descrição dos ateístas é dada na Bhagavad Gita. Apesar de não acreditar no Criador, o ateísta não pode dar uma boa teoria para explicar a criação. A natureza material não tem poder para criar sem o poder do Purusha, assim como uma Prakriti, ou mulher, não pode produzir uma criança sem a união com o Purusha, um homem. O Purusha fecunda e a Prakriti dá a luz. Não devemos esperar leite das bolsas carnudas do pescoço de uma cabra, embora elas pareçam com mamilos de seios. Do mesmo modo, não podemos esperar o poder criativo dos componentes materiais. Devemos acreditar no poder do Purusha, que fecunda a Prakriti ou natureza. Porque o Senhor desejou deitar-se em meditação, a energia material criou de uma só vez inumeráveis universos, em cada um dos quais o Senhor deitou-se, e assim todos os planetas e diferentes parafernálias foram criados de imediato pela vontade do Senhor. O Senhor tem potências ilimitadas e, assim, Ele pode agir como quer, através de perfeito planejamento, embora pessoalmente Ele nada tenha a fazer. Ninguém é superior ou igual a Ele. Este é o veredito dos Vedas. Canto 1, capítulo 3, verso 3. Yasya vayava sangsthanai kalpito loka vistaraha tadavai bhagavato rupam vishuddham sattvam urjitam. Tradução. Acredita-se que todos os sistemas planetários universais estão situados no extenso corpo do Purusha, mas ele nada tem a ver com os componentes materiais criados. Seu corpo é por excelência eterno em existência espiritual. Significado. A concepção da Virat-rupa ou Vishvarupa, da Suprema Verdade Absoluta, é especialmente destinada ao neófito, que dificilmente pode pensar na forma transcendental da personalidade de Deus. Para ele, forma significa algo deste mundo material, e por isso, uma concepção oposta do absoluto é necessária no início, para concentrar a mente na expansão de poder do Senhor. Como se afirma acima, o Senhor estende sua potência sob a forma do Mahatattva, o qual inclui todos os elementos materiais. A expansão de poder do Senhor e o próprio Senhor pessoalmente são unos num sentido, mas ao mesmo tempo o Mahatattva é diferente do Senhor. Portanto, a potência do Senhor e o Senhor são simultaneamente iguais e diferentes. A concepção de Virat-rupa, especialmente para o impersonalista, não é deste modo diferente da forma eterna do Senhor. Esta forma eterna do Senhor existe anteriormente à criação do Mahatattva, e aqui se enfatiza que a forma eterna do Senhor é por excelência espiritual, ou transcendental aos modos da natureza material. A mesmíssima forma transcendental do Senhor manifesta-se através de sua potência interna, e a formação de suas multifárias manifestações de encarnações é sempre da mesma qualidade transcendental, sem nenhum contato com o Mahatattva. Canto 1, capítulo 3, verso 4. Pashyantadoru pamodabhara chakshusha sahasrapadoru bhujananadbhutam sahasramurdha shravanaksinasikam sahasramaulyam barakundalolasat. Tradução. Com os olhos perfeitos, os devotos veem a forma transcendental do Purusha, que tem milhares de pernas, coxas, braços e rostos, todos extraordinários. Neste corpo, há milhares de cabeças, ouvidos, olhos e narizes. Eles são decorados com milhares de elmos e radiantes brincos, e são adornados com guirlandas. Significado.
Com nossos atuais sentidos materializados, não podemos perceber nada do Senhor transcendental. Nossos sentidos atuais têm de ser retificados pelo processo do serviço devocional, e então o Senhor em pessoa revelar-se-nos-á. Na Bhagavad Gita está confirmado que o Senhor transcendental só pode ser percebido através do serviço devocional puro. Desta forma, confirma-se nos Vedas que somente o serviço devocional pode aproximar alguém do Senhor e que somente o serviço devocional pode revelá-lo. No Brahma Samhita também está dito que o Senhor é sempre visível aos devotos cujos olhos foram ungidos com o unguento do serviço devocional. Assim, temos que nos informar sobre a forma transcendental do Senhor, com pessoas que realmente o veem com os olhos perfeitos, ungidos com o serviço devocional. No mundo material, nem sempre podemos ver as coisas com nossos próprios olhos. Às vezes, vemos-las através da experiência daqueles que realmente viram ou fizeram essas coisas. Se este é o processo para se experimentar um objeto mundano, ele é mais perfeitamente aplicável a temas transcendentais. Apenas com paciência e perseverança é que podemos compreender o tema transcendental referente à verdade absoluta e suas diferentes formas. Ele é amorfo para os neófitos, mas se apresenta sob forma transcendental para o servo experiente. Canto 1, capítulo 3, verso 5. Ita nanavataranang nidhanang bijam avyayam yasyang shang shina shrijanti devatiryang naradaya. Tradução. Essa forma, a segunda manifestação do Purusha, é fonte e semente indestrutível de multifárias encarnações dentro do universo. Das partículas e porções dessa forma, diferentes entidades vivas como semideuses, homens e outras são criadas. Significado. O Purusha, após criar inumeráveis universos no Mahatattva, entrou em cada um deles como segundo Purusha, Garbhodaksha e Vishnu. Quando viu que dentro do universo havia apenas escuridão e espaço, sem um lugar de repouso, ele encheu metade do universo com água de sua própria perspiração e deitou-se na mesma água. Essa água chama-se Garbhodaka. Então, de seu umbigo, brotou o caule da flor de lótus, e nas pétalas da flor deu-se o nascimento de Brahma, ou o engenheiro mestre do plano universal. Brahma tornou-se o engenheiro do universo, e o próprio Senhor encarregou-se da manutenção do universo como Vishnu. Brahma foi gerado do Rajaguna da Prakriti, ou o modo da paixão na natureza, e Vishnu fez-se o Senhor do modo da bondade. Vishnu, sendo transcendental a todos os modos, está sempre separado da afeição materialista. Isso já foi explicado. De Brahma surge Rudra, Shiva, que se encarrega do modo da ignorância, ou escuridão. Ele destrói toda a criação pela vontade do Senhor. Portanto, todos os três, a saber Brahma, Vishnu e Shiva, são encarnações do Garbhodaksha e Vishnu. De Brahma, outros semideuses como Daksha, Mariti, Manu e muitos outros encarnam-se para gerar entidades vivas dentro do universo. Esse Garbhodaksha e Vishnu é glorificado nos Vedas, nos hinos de Garbhastuti que começam com a descrição do Senhor como tendo milhares de cabeças e etc. O Garbhodaksha e Vishnu é o Senhor do universo, e embora pareça estar deitado dentro do universo, ele é sempre transcendental. Isso também já foi explicado. O Vishnu, que é a porção plenária do Garbhodaksha e Vishnu, é a superalma da vida universal e é conhecida como o mantenedor do universo, ou Kshirodaksha e Vishnu. Compreende-se assim os três aspectos do Purusha original. E todas as encarnações dentro do universo são emanações desse Kshirodaksha e Vishnu.
diferentes milênios, há diferentes encarnações, e elas são inumeráveis, embora algumas sejam proeminentes, tais como Matsya, Kurma, Varaha, Rama, Nrsimha, Vamana e muitas outras. Essas encarnações chamam-se encarnações lila. A seguir, há encarnações qualitativas, tais como Brahma, Vishnu e Shiva, ou Rudra, que se encarregam dos diferentes modos da natureza material. O Senhor Vishnu não é diferente da personalidade de Deus. O Senhor Shiva está na posição marginal entre a personalidade de Deus e as entidades vivas ou jivas. Brahma é sempre um Jiva Tattva. O ser vivo mais piedoso ou o maior devoto do Senhor é investido com a potência do Senhor para a criação, e ele é chamado Brahma. Seu poder é como o poder do sol refletido em joias e pedras preciosas. Quando não há semelhante ser vivo para assumir o posto de Brahma, o próprio Senhor torna-se Brahma e se encarrega do posto. O Senhor Shiva não é um ser vivo comum. Ele é a porção plenária do Senhor. Mas porque o Senhor Shiva está em contato direto com a natureza material, ele não está exatamente na mesma posição transcendental que o Senhor Vishnu. A diferença é a mesma que entre o leite e a coalhada. A coalhada é nada mais que leite, e todavia não pode ser usada no lugar do leite. As próximas encarnações são os manos. Dentro de cada dia na duração da vida de Brahma, o qual é calculado pelo nosso ano solar como 4.300.000 vezes 1.000 anos. Há 14 manos. Portanto, há 420 manos em um mês de Brahma e 5.040 manos em um ano de Brahma. Brahma vive 100 anos e, portanto, há 5.040 vezes 100 ou 504.000 manos na duração da vida de Brahma. Existem inumeráveis universos, com um Brahma em cada um deles, e todos são criados e aniquilados durante o período de respiração do Purusha. Portanto, podemos apenas imaginar quantos milhões de manos há durante uma respiração do Purusha. Os manos preeminentes dentro deste universo são os seguintes: Yagya como Svayambhuva Mano, Vibhu como Svarochisa Mano, Satyasena como Uttama Mano, Hari como Tamasa Mano, Vaikunta como Raivata Mano, Ajit como Chakshusha Mano, Vamana como Vaivasvata Mano. A era atual está sob o Vaivasvata Mano. Sarvabhauma como Savarni Mano, Rishabha come Daksha Savarni Mano, Vishvaksena come Brahma Savarni Mano, Dharmasetu come Dharma Savarni Mano, Sudhama come Rudra Savarni Mano, Yogeshvara come Deva Savarni Mano e Brihadbhanu como Indra Savarni Mano. Esses são os nomes de um conjunto de 14 manos, cobrindo 4.300.000.000 de anos solares, como se descreve acima. Há ainda os Yuga Avataras, ou as encarnações dos milênios. Os Yugas são conhecidos como Satya Yuga, Treta Yuga, Dvapara Yuga e Kali Yuga. As encarnações de cada Yuga são de cores diferentes. As cores são branca, vermelha, preta e amarela. Na Dvapara Yuga, o Sr. Krishna apareceu na cor negra. E na Kali Yuga apareceu o Sr. Chaitanya na cor amarela. De modo que todas as encarnações do Senhor são mencionadas nas Escrituras reveladas. Não há oportunidade para um impostor tornar-se uma encarnação, pois uma encarnação tem que estar mencionada nos Shastras. Uma encarnação não declara ser encarnação do Senhor,
mas grandes sábios aceitam-na unanimamente pelos sintomas mencionados nas Escrituras reveladas. Os aspectos da encarnação e o tipo particular de missão que ela tem que executar são mencionados nas Escrituras reveladas. A parte das encarnações diretas, há inumeráveis encarnações dotadas de poder. Elas também são mencionadas nas Escrituras reveladas. Tais encarnações são tanto direta quanto indiretamente dotadas de poder. Quando são diretamente dotadas de poder, elas chamam-se encarnações, mas quando são indiretamente dotadas de poder, chamam-se vibhutis. Encarnações diretamente dotadas de poder são os Kumaras, Narada, Prito, Shesha, Ananta, etc. Quanto às Vibhutis, elas são explicitamente descritas na Bhagavad Gita, no capítulo Vibhuti Yoga. E para todos esses diferentes tipos de encarnações, o manancial é Garbhodakshai Vishnu. Vocês acabaram de ouvir o Srimad Bhagavatam, de Krishna Dvaipayan Vyasa, edições Bhaktivedanta, com verso sânscrito original, tradução e explicação de Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Um programa de Rádio Krishna Centrale, aos cuidados de Adunandana Das e Reva Tirupeshwari Devi Dasi. Para informações, visitem o sítio radiokrishna.com.